tarde, amigos. Aqui eu sou o Matheus Tibus do canal Ciqueton. Olha, o nosso amigo Lucas, o LSC, ele... Um abraço aqui pra você, Lucas. Ele uma vez, ele chegou pra mim e disse: Matheus, eu tenho uma coisa muito interessante aqui pra você. O que é, meu amigo? O que é? É o canal o canal Assombrado, né? Assombrado.com.br, né? Aí ele me mandou: eu vou ver isso aqui. Vou ver que canal é esse. E quando eu fui ver, era uma coisa muito interessante pelo seguinte. Porque eles reúnem, né, a Ana e o Matheus, o casal lá do Assombrado, eles reúnem várias histórias de terror que o povo no Brasil conta ou inventa, né, o que vem das mais diversas origens, né? Tem algumas histórias dessas de terror que tem inspiração na cultura popular, no cinema, na literatura, algumas que vêm das lendas urbanas brasileiras, que algumas delas provém da ufologia, provém das histórias de parapsicologia, provém das histórias envolvendo as religiões afro-brasileiras, envolvendo o espiritismo, o catolicismo popular, né, envolvendo as mais diversas origens, né? Simplesmente as histórias de fantasmas, de catástrofes que acontecem no Brasil, né? De brasileiros que eles de lendas das mais diversas origens. Inclusive tem algumas de brasileiros que que moraram no exterior e viram lá histórias e trouxeram, né? E você tem histórias das mais diferentes origens, né? E que isso tem muita coisa que você tem uma quantidade enorme que eles recolheram de material do imaginário popular brasileiro dos últimos anos. Do imaginário popular brasileiro, do folclore brasileiro recente, dos últimos 50 anos. E esse trabalho, de fato, é algo que eu considero inestimável. Eles fazem um excelente trabalho. Existem outros canais que também fazem um trabalho muito bom, como é o caso do canal do meu primo Herbert Frota, né, que faz um trabalho muito bom quanto a isso também, mas mais centrado na questão do Nordeste. Mas o canal Assombrado, né, ele talvez tenha feito, digamos assim, tenha reunido o melhor acervo de histórias de terror do imaginário que circulam pelo imaginário brasileiro e que constituem parte do folclore brasileiro recente. Isso é uma coisa muito importante pelo seguinte, vejam. Olavo de Carvalho, ele apontou muito bem. Ele começou a discutir isso pouco antes de morrer, né? Nas últimas aulas que ele fez sobre literatura brasileira no COF, algumas das quais são estranhas. Por exemplo, ele fala umas besteiras muito sérias sobre Guimarães Rosa,
né? Mas ele aponta uma coisa que é muito importante, porque na literatura brasileira e de certa forma em todos também em menor grau nos seus derivados, como é o caso do cinema e da própria televisão, você tem um gap de 50 anos em relação a essa questão de temas atuais. Quais foram as últimas obras no Brasil que trataram, digamos assim, de um tema atual? Foram as obras do Carlos Heitor Coni Peça e, na avaliação do Olavo, e a obra do Antônio Calado Quarupi, né, que as duas falam sobre a mesma coisa: a teologia da libertação e a guerrilha. Agora, os temas cotidianos atuais, eles já são uma coisa muito remota e muito, digamos assim, muito indiferente à literatura brasileira nos últimos 50 anos, né? Agora, o imaginário popular brasileiro e esse folclore popular brasileiro são algo ainda mais distante. Esse folclore popular brasileiro, esse folclore brasileiro recente, né? Esse imaginário popular brasileiro recente também, isso é algo ainda mais afastado da literatura brasileira e da, digamos assim, da alta cultura brasileira, né? Você não tem quase nada, você não tem quase nenhuma obra literária, né? Você ainda tem alguma coisa em termos de novelas da Globo. Algumas novelas colocam certas coisas do imaginário popular brasileiro e desse folclore popular brasileiro, mas são poucas, né? São poucas, e depois dos anos 2000 isso diminuiu cada vez mais, né? Para meio que os dramaturgos da Globo, e que foi a única coisa que restou da dramaturgia, preferiram colocar coisas que, quando eles querem inovar um pouco, resolvem colocar coisas que ou vêm da mídia americana ou que vêm da cabeça deles mesmos, né? O que eles tiram da própria cabeça, né? Por exemplo, tem aquela novela da Globo, né, que colocava um negócio de terra oca, negócio de dinossauros, androide, até esqueci o nome, né? Mas essas lendas urbanas do Brasil é uma coisa que, lendas urbanas, o imaginário recente do Brasil é uma coisa que a mídia ignorou muito, certo? E a literatura então nem se fala. Então, trabalhos como esses de resgate das lendas, né, e, digamos assim, de construção de um acervo de lendas urbanas brasileiras recentes, dos últimos 20 ou 40 anos, é algo muito importante, né? Agora, existem exceções na literatura? Existem. E eu posso citar aqui só duas. A obra do Dalton Trevisan, embora já esteja um pouco desatualizada quanto a isso, não tem assim, ela tem muitas coisas do folclore brasileiro recente, mas ela já não é uma obra tão recente assim. E nos anos 90,
Carlos Heitor Coni, que tinha passado muito tempo sem escrever, e ele começou a escrever a segunda fase da sua obra. Ele escreveu um livro que ele é uma grande reunião. Esse livro é um romance que reúne em si muitas lendas urbanas, muitos personagens do imaginário urbano brasileiro, né? Aparece lá no livro o Henri Cristo, aparecem esses malucos satânicos, né? A lá Toninho do Diabo, né? Esses malucos, que isso é muito comum, isso começa a aparecer dos anos 90 em diante, com muita força no sul do Brasil, né? Essas figuras a lá Toninho do Diabo, com chapelão, né? Que nem aquele pai Marcos Fábia, que o padre Quevedo, né, atacou os representantes do demônio, o Satanás na Terra, né? Aparece isso também na obra do Carlos Heitor, um livro chamado Piano e a Orquestra, né? Que é um livro que eu considero muito bom. Ele é um livro muito bom, diga-se de passagem. Você tem lá muitas figuras, muitas lendas do folclore brasileiro, né, recente, do folclore urbano brasileiro, né? E do imaginário popular brasileiro também, certo? Apesar de que Carlos Heitor Coni, ele é chato isso, né? Porque o cara, essa segunda fase do Coni foi uma das melhores. Ele que voltou a escrever depois de muito tempo. Aí ele começou a escrever, voltou a escrever depois de 95, publicou aquele grande livro chamado Quase Memória, e depois vários outros livros bons. É lamentável, porque o último livro que ele escreveu, coisa muito triste, que é aquele livro A Morte e a Vida, foi um livro que ele escreveu, não é um bom livro, ele escreveu isso aí querendo pôr em discussão no Brasil esse negócio de eutanásia e de suicídio assistido, como se isso fosse um tema muito importante e um tema que estivesse, digamos assim, como se isso fosse uma discussão muito presente no Brasil, né? Acho que ele queria botar isso em discussão no Brasil, desgraçadamente, né? Uma coisa muito triste com o Carlos Heitor Coni. Eu acho que esse foi o último livro dele. Ele meio que terminou a carreira com essa merda. Perdão da palavra, né? Terminou uma segunda fase da carreira que estava sendo muito boa, estava sendo um ótimo acréscimo à literatura brasileira, com uma bobagem dessas, né? Porque, enfim, né? Parece que ele estava doente, né? Ficou doente, aí queria fazer aí eutanásia, suicídio assistido, essas porcarias aí, né? Mas graças a Deus, né, ele não morreu nessa época e nunca fez isso aí, né? Ele morreu sem fazer, né? Essas porcarias aí, né? Mas foi uma desgraça, foi. Então, iniciativas que compilem o imaginário popular brasileiro são todas muito bem-vindas, né? O Canal Assombrado faz um ótimo trabalho quanto a isso aí. Compilação de todas essas lendas urbanas brasileiras, né? Sejam elas inventadas, né? Ou sejam elas ou sejam elas de alguma experiência estranha que alguém teve, né?
mas faz um excelente trabalho. Se vocês que operam o canal Assombrado estiverem vendo isso aí, esse vídeo, o meu abraço aí para vocês, parabéns pelo trabalho. Foi um forte abraço a todos e até logo.